Fala aí galerinha ligada aqui no Game Pro, beleza? Aqui quem fala é o AP e hoje estarei analisando por complexo mais um console da nova geração, o gigante Xbox One da Microsoft. Então chega de papo e já vamos começar essa maçã. A Microsoft começa essa nova geração com um grande desafio: mostrar ao mundo que todas as incertezas sobre o Xbox One ficaram no passado. Depois de meses de polêmicas e reestruturações, o console finalmente chega ao mercado com uma proposta um pouco diferente. Em vez de apenas aprimorar aquilo que já tínhamos, a empresa apostou em novos conteúdos e formas inéditas de interagir com o aparelho. Ela quer quebrar o estigma de que um videogame é coisa de criança para transformá-lo na peça central de sua sala de estar. Uma decisão arriscada, mas nada assustadora. Afinal, desde que entrou no mercado de jogos, a Microsoft vem surpreendendo ao transformar a aposta de risco em grandes sucessos. Desde sua estreia com o primeiro Xbox ao lançamento de sucessos do 360, a companhia já provocou estar mais do que pronta para a nova geração. Por isso, o Xbox One é visto como algo muito maior do que apenas um novo console. Ele é a evolução de algo que começou em 2001. Evolução essa que pode ser vista em diversos pontos, seja no controle, na interface e, é claro, do novo Kinect, que agora é muito mais poderoso que antes. E diante de tantas controvérsias, o sistema ele chega às lojas quase como um azarão, criticando pela falta de títulos, foco excessivo em recursos multimídia e políticas restritivas. O One não só mostra que essas preocupações ficaram para trás, como ainda traz um aparelho bastante completo e versátil. À primeira vista, o Xbox One não lembra nem de perto um console de videogame. A impressão que temos ao ver o aparelho é que ele se trata de um videocassete da vida, devido às suas linhas retas e dimensões exageradas. Ele é maior que o PlayStation 4, com certeza, e chega a ser um pouco maior que a primeira versão do 360, conhecida carinhosamente como PET, com H. Apesar do tamanho, não deve ser fácil adaptar o aparelho em sua estante ou rack, já que, assim como a Sony, a Microsoft optou por criar um desenho com linhas mais neutras. O visual de eletrônico tradicional garante uma presença discreta no seu centro de entretenimento digital. O único inconveniente do design do Xbox One é que ele não é possível deixar o console em pé, como acontecia com o 360. Pessoas que possuem menos espaço próximo ao televisor sentirão falta dessa opção. O símbolo do Xbox One na frente do console serve para ligar e desligar o aparelho. Quando o videogame está ligado, esse botão fica aceso, dando um charme a mais para o Xbox One. Outra característica importante é que a Microsoft aposentou o drive óptico em forma de gaveta. Agora, o disco é puxado para dentro do console, assim como já acontece no Wii U e no PlayStation 4. O Xbox One é dividido em duas partes iguais. A lateral esquerda, local em que fica o drive Blu-ray, possível uma superfície lisa no estilo Black Piano. A parte direita do console é inteira vazada, dando espaço para que o console remover todo o calor gerado pelo hardware. O interessante nessa parte é que a Microsoft optou por desenvolver um sistema de refrigeração bem mais direto que aquele encontrado no primeiro Xbox 360, em que um exaustor puxava o ar quente para fora através de um duto especial. O Xbox One traz um cooler posicionado diretamente sobre o enorme dissipador de calor montado sobre a APU, exatamente como acontece no modelo Slim do 360. Com isso, a empresa garante um sistema de refrigeração mais seguro para o console, o que assegura que dificilmente teremos um problema similar ao das 3 luzes vermelhas novamente. Graças a Deus. Outra semelhança entre o Xbox One e o PlayStation 4 são as conexões inteiramente digitais. A Microsoft abandonou os cabos de vídeo componente em prol do digital,
O console inclui duas portas de conexão HDMI, uma para a saída de vídeo e outra para a entrada, em que você pode conectar o seu receptor de TV e cabo ou satélite. O aparelho também possui um conector de áudio digital, duas portas USB, porta Ethernet, conector para IR e um conector proprietário para o Kinect 2. A terceira porta USB fica posicionada na lateral esquerda do console. O Xbox One... puta que pariu, o que eu disse agora? O Xbox One vem com um HD de 500 GB para o armazenamento de dados e a instalação obrigatória dos games. Ao contrário do que encontramos no PlayStation 4, o usuário não pode substituir os discos. Entretanto, o Xbox One aceita a conexão de HDs externos através de portas USB, algo que não acontece com o console da Sony. O Xbox One conta com uma APU personalizada desenvolvida em parceria com a AMD. A CPU da arquitetura Jaguar possui 8 núcleos e roda em uma frequência de 1,75 GHz. A GPU do Xbox One é uma versão modificada dos chips Radeon da AMD. Ela possui 768 engine shaders, 48 unidades de textura e roda com uma frequência de 853 MHz. Com isso, a empresa garante que o chip é capaz de atingir 1,23 teraflops de processamento. O Xbox One conta com 8 GB de memória DDR3 unificada, ou seja, ela serve tanto para vídeo quanto para o sistema. A memória roda a um clock de 2133 MHz e possui uma banda de dados de 256 bits, resultando em uma velocidade de 68,26 GB por segundo. Essa estratégia foi baseada em preço e design. Como o Xbox One foi concebido para realizar muitas atividades simultaneamente, a Microsoft precisou incluir muita memória no console. O custo de produção do Kinect afetou as escolhas da empresa, fazendo com que ela precisasse escolher DDR3 em vez de DDR5. Entretanto, para garantir a rapidez de processamento de dados, foi preciso incluir a memória SRAM de alta velocidade no console. Essa memória foi colocada dentro da APU e divide espaço com CPU e GPU. E é aí que entra o problema. Para isso, foi preciso diminuir o tamanho da GPU, já que o espaço físico é limitado. Com isso, os engenheiros de hardware precisaram encontrar um equilíbrio entre os dois componentes. Se mais SRAM fosse incluída no chip, o desempenho da GPU seria comprometido até um ponto em que mais memória não teria muita serventina. O problema é que esses 32 megabits parecem não ser suficientes para renderizar jogos em 1080p e os 8 GB de memória DDR3 não são tão rápidos o bastante para garantir um bom equilíbrio entre qualidade de imagem e desempenho. Por isso, os games do Xbox One estão vindo em sua maioria com resoluções que variam entre 720 ou 920p. Outro ponto que colabora para diminuir ainda mais os recursos do sistema é a necessidade de se reservar 10% da GPU para o sistema realizar outras atividades que não rodar o game em si. Com isso, apenas 1,18 teraflops ficam disponíveis para os programadores. Devido a essas limitações de hardware, os desenvolvedores devem ter um pouco mais de trabalho para programar os games para o Xbox One. Entretanto, isso não significa que ótimos resultados não possam ser alcançados, e o game Rise Son of Rome está aí para provar que o console é capaz de apresentar gráficos impressionantes, já que para os olhos do jogador essa diferença na resolução é pouco perceptível. Segundo a Microsoft, com o tempo, o poder do Xbox One deve aumentar exponencialmente. Se o hardware do console é fixo, o poder de computação da nuvem não é. E é nisso que a empresa aposta para impedir que o hardware do aparelho fique obsoleto. Novos games podem passar e utilizar esse recurso para renderizar parte dos jogos, o que deve garantir muito mais poder para a máquina a longo prazo. Parte desse sistema de processamento na nuvem já está disponível em jogos como Forza Motorsport 5, e apesar de os gráficos permanecerem inalterados, o sistema traz recursos inteligentes como o Drive Avatar, que acaba com a inteligência artificial e coloca perfis de jogadores reais dentro do jogo.
O controle. A pegada é ótima, evolução daquilo que a própria Microsoft apresentou com o Xbox 360. Apesar de ainda usar pilhas, não há mais aquela protuberância na parte traseira, fazendo com que seja muito melhor segurá-lo. Ele ainda é mais pesado que o DualShock 4, mas isso não é um grande problema, muito pelo contrário. Ele é confortável e tê-lo em mãos é bastante natural. O layout dos botões continua praticamente o mesmo, com exceção do botão Xbox, que foi colocado no topo do joystick sem formato arredondado clássico, ficando bem mais discreto. Além disso, o Back e o Start também foram substituídos, dando lugar aos novos Visão, na forma de quadrados, e Menu, que simboliza pelos traços paralelos, que executam basicamente as mesmas funções, apenas com nomes diferentes. Os direcionais analógicos também foram melhorados. Apesar de manterem o mesmo formato com a superfície concava, as alavancas receberam um revestimento de borracha texturizado nas laterais, quase como um pequeno pneu de carro. O curioso é que ele não cobre a parte superior do pino, criando uma pequena barreira que dificulta o deslizamento do dedo durante o uso. Os botões superiores também foram redesenhados, ficando mais largos e se encaixando melhor nos dedos. Tanto os gatilhos quanto os botões de ombro podem ser facilmente acessados por qualquer parte do dedo, independente da maneira que você segura o controle. No entanto, o maior destaque é o novo sistema de vibração. Não se trata mais de algo uniforme, mas de estruturas independentes espalhadas por todo o controle. Em Forza Motorsport 5, por exemplo, você consegue sentir na ponta dos dedos a tração de cada lado do carro, a força do motor e a troca de marchas, aumentando ainda mais a imersão dentro do título. Algo tão simples e tão genial que é difícil acreditar que ninguém pensou nisso antes. Todo o conceito do Xbox One foi construído com base no novo Kinect. Para isso, a Microsoft havia anunciado que seria obrigatório ter o dispositivo conectado ao console para realizar qualquer tarefa, até mesmo games que não utilizam essa função. Após tantas reclamações, a Microsoft voltou atrás e removeu a obrigatoriedade do periférico. Entretanto, como ele acompanha o console, não existe motivo para não querer que o dispositivo esteja ligado ao mesmo tempo, principalmente depois que você conhece as facilidades e recursos do Get Together. O novo Kinect agora utiliza um sensor infravermelho para detectar os movimentos. Isso garante que ele pode enxergar no escuro, algo que o primeiro modelo não conseguia fazer muito bem. Não conseguia fazer porra nenhuma. A nova lente também permite que o aparelho seja utilizado em ambientes mais estreitos, uma ótima novidade para quem não tem muito espaço na sala de casa. O Kinect tem um papel fundamental na navegação pela interface do Xbox One. Entretanto, a Microsoft parece ter deixado um pouco de lado o controle por gestos, pelo menos por aqui, embora ele esteja disponível em algumas seções. A experiência com o Xbox 360 tem mostrado que talvez esse não seja o jeito mais eficiente de navegar pela interface. Por outro lado, a empresa melhorou e muito os sistemas de reconhecimento do acessório, fazendo com que ele seja capaz de identificar seu rosto e voz com bastante facilidade e rapidez. No Xbox One, conversar com o console, podemos dizer assim, deixa de ser um recurso para impressionar as vistas e passa a ser parte fundamental da experiência, facilitando o acesso a praticamente todos os recursos da máquina, por mais que essas funções possam ser utilizadas a partir do console. Nessa geração, mandar o aparelho executar certos comandos se torna a opção mais rápida. Curiosidade: o sensor identifica com precisão o corpo do jogador. Para se ter uma ideia, ao colocar as mãos na frente do corpo, é possível ver como o aparelho traça linhas no contorno de cada um dos dedos. A interface do console não é somente uma evolução daquela presente do Xbox 360. A forte influência do Windows 8 também se faz presente no Xbox One, assim como a utilização do sensor Kinect, que está fortemente integrado no coração do aparelho. A Microsoft já havia anunciado que seria preciso realizar uma atualização inicial antes de poder utilizar o console, o que aconteceu devido às mudanças na política de utilização do aparelho.
Felizmente, a empresa investiu pesado em servidores e essa atualização, apesar de grande, é feita rapidamente e sem maiores inconvenientes. Durante o processo, não é possível notar nem lentidão e nem travamentos. A configuração inicial é bem simples, tudo é muito bem explicado e sem complicação. Telas passo a passo e indicam o que se precisa ser ajustado até que você possa começar a se divertir. Após a realização de todas as etapas, o console ele mostra um vídeo com tudo o que o console tem a oferecer. É uma recepção completa com trailers de jogos e novos recursos para apresentar o Xbox One. Prova de que a Microsoft quer centralizar toda a sala de estar no Xbox One é a função fixar, que seria Snap no original. Com ela é possível prender alguns aplicativos na lateral da tela e rodar 2 programas simultaneamente em um sistema Picture-in-Picture bastante eficiente. Quer acelerar em Forza Motorsport 5, mas a namorada quer usar Netflix? Não tem problema, pois há espaço para todo mundo. Curiosidade: assim como tudo no console, esse recurso pode ser facilmente ativado pelo comando de voz Multinet. Ao dizer a ordem fixar, o sistema automaticamente exibe as opções de aplicativos que podem rodar em paralelo, e basta dizer o escolhido para que ele seja destacado ali. Além do Netflix, serviços como Crackle, SkyDrive e TV podem ser usados como Snap. Já o tão polêmico suporte à TV funciona mais como um extra do que como um recurso diferencial, pelo menos para nós, brasileiros. A função guia ainda não está disponível e se tira um pouco daquilo que faria o Xbox One revolucionar a forma como assistimos televisão. Por enquanto, apenas os aplicativos multimídia se aproveitam dessa função. No entanto, o One Guide funciona exatamente como o nome sugere, ou seja, como um guia de programação. Com um único clique no botão, ou com o comando de voz também funciona, o console já exibe o que está passando em todos os canais e ajuda o usuário a controlar sua agenda. Como mencionado, é uma forma de centralizar aquilo que os receivers já faziam. E já que estamos falando dos games, não podemos deixar de citar o belo arsenal que a Microsoft trouxe para esse início de geração. Apesar de serem apenas 4 títulos exclusivos de peso, eles mostram muito bem para que o Xbox One veio. A principal estrela desse início de geração é Forza Motorsport 5, um dos primeiros títulos a serem anunciados para a plataforma. É também um dos mais bonitos. O game mantém a qualidade de seus antecessores e se aproveita muito bem do poder do aparelho para trazer um visual de cair o queixo, rodando a uma taxa fixa de 60 quadros por segundo, o que deixa tudo bem estável em qualquer situação. Já Dead Rising 3 vai por um caminho um pouco diferente e usa a capacidade de processamento do console para expandir aquilo que não era possível na geração passada. O game da Capcom se aproveita disso para colocar centenas de zumbis na tela, sem que isso afete o desempenho do título. Por mais que tenhamos um ou outro deslize gráfico, o resultado final impressiona e muito. Por ser um jogo de luta, Killer Instinct não tem muito o que oferecer em termos técnicos, se limitando a ser o tão esperado retorno da série, com um visual muito bonito e repleto de efeitos, o que torna as coisas bem confusas em determinados combos devido à grande quantidade de partículas sendo jogadas no cenário. O game é uma ótima forma de mostrar ao público que os novos direcionais digitais do novo controle podem ser usados para dar meia-lua, acabando com um antigo problema do Xbox 360. Além disso, ele é oferecido gratuitamente e pode ser uma ótima diversão para quem já gastou todas as suas economias com o console. Por fim, temos o tão comentado Rise Son of Rome, desenvolvido pela Crytek. Ele é uma bela demonstração do poder de fogo do Xbox One. A modelagem dos personagens está incrível e repleta de detalhes que ajudam a tornar tudo mais crível e impressionante. É possível perceber os sinais de pele de cada um dos heróis, as marcas de batalha e até mesmo movimentos corporais mais sutis, como o engolir de saliva durante uma cena de diálogo.
São pequenas coisas que fazem com que o épico romano seja grandioso. É o título que melhor aproveita o hardware do console e nem mesmo o fato de ele não ser Full HD tira seu brilho. Se o anúncio do Xbox One foi rodeado de dúvidas, seu lançamento não poderia ser mais repleto de certezas. A Microsoft acertou ao trazer um aparelho bastante completo e cheio de possibilidades, fazendo com que o sucessor do Xbox 360 fosse não apenas um ótimo videogame, mas também uma central de entretenimento, um elemento de unificação. Por mais que você considere os aplicativos e a parte multimídia apenas um detalhe, não vai demorar para perceber o quão útil é tê-los à disposição. A TV pode não ser tão fundamental quanto prometido inicialmente, mas ajuda a dar volume para tudo o que o console oferece. É o tipo de recurso que não fazia falta antes de aparecer, mas depois que você conhece, é difícil deixar de lado. Assim como o PlayStation 4, o Xbox One ainda tem um longo caminho a trilhar. Este é apenas o início de vida do console e muita coisa deve mudar ao longo dos próximos anos. Ainda assim, depois de tantas incertezas e receios, a Microsoft conseguiu criar uma ótima impressão neste primeiro momento. Ela apostou no conceito de convergência e, apesar dos tropeços iniciais, mostrou que foi uma decisão acertada exatamente por fazer com que o aparelho fosse muito mais do que um videogame. Como prometido, o Xbox One tem tudo para se tornar o coração de sua sala de estar. Bem, galera, eu espero mesmo que vocês tenham gostado de mais uma análise de mais um novo console da nova geração, dessa vez da Microsoft, o gigante Xbox One. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas conclusões referente ao game, referente ao console, tá? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas ou algumas especulações, comente logo abaixo que eu irei tentar ao máximo responder vocês, beleza? E enfim, pessoal, não esqueça de deixar aquele seu like e seu favorito, que ajuda demais na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no meu canal logo abaixo e ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, a fanpage do Game Pro no Facebook e no meu Twitter. Os links estão na descrição. Não esqueça também de acessar a PSN Games DF, a loja virtual completa de jogos para download via PSN, direto para seu PlayStation 3 e agora para a nova geração. E se você não viu, eu também fiz a análise do gigante PlayStation 4 da Sony. Então se você não viu, o link está na descrição, beleza? Então passa lá, porque a análise também ficou muito boa mesmo e bastante complexa. Então eu espero que vocês vão lá. E enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo dessa análise. E enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu e fui!